Bom dia, graça e paz, uma manhã com Deus, uma palavra para a sua vida, para a sua, para o seu coração. Quero deixar esta palavra que está escrita, lá em Juízes capítulo 6, versículo 8 em diante. E o Senhor lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu os tirei da escravidão do Egito, e os livrei dos egípcios e de todos os que os oprimiam. Expulsei seus inimigos e dei a vocês a terra deles. E disse a vocês: Eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cujas terras agora vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, você que está nos vendo, nos escutando, eu quero refletir um pouquinho nessa palavra, nesse sentido. Deus envia um profeta e diz a situação, o erro, a consequência de tudo aquilo que eles semearam, e eles viveram numa desobediência, viraram as costas para Deus, e uma série de coisas que aconteceu com eles, e por isso que Deus os deixou. Deus permitiu que os midianitas, os inimigos, viessem a assolar, a pressionar o povo de Israel. E aí Deus envia esse profeta dizendo tudo isso, e essa era a causa de toda aquela situação. Aí Deus aparece para Gideão, e Deus fala assim: você é um guerreiro valente, você é um homem valente e valoroso. Só que de Gideão, ele explica a sua indignação. Ele começa a falar que onde está esse Deus? Se Deus é conosco, por que está acontecendo tudo isso? O Senhor nos abandonou. E ele julga aquela situação de uma maneira. Eu quero falar sobre isso. Como você define as situações? Como que você avalia as coisas? Sabe, tem muitas pessoas que diante de certas coisas, elas continuam no erro porque avaliam mal as coisas. Talvez avaliam se defendendo, avaliam que elas não são merecedoras de certas coisas, não são merecedoras de passar por alguma coisa, por uma situação. Acham que o problema e a culpa é dos outros, não sua. Não se insere no problema, sempre passando e repassando para outras pessoas a culpa da situação. Não avaliam que a vida tem consequências. Aquilo que você planta, você colhe. Então, muitas vezes, as pessoas, elas estão nesse pensamento. E por estar nesse pensamento, ficam sem uma transformação,
sem uma cura de Deus muitas vezes, ou uma restauração do seu interior, porque sempre estão, defendendo-se diante das situações e dos problemas. Como Deus escuta alguém? Como Deus deve escutar uma pessoa? De que maneira que a pessoa ouve Deus e muda? Quando se admite, quando você se quebranta, quando você reconhece o seu erro, sua falha, e vai humilde diante de Deus. Humildade precede honra. Humildade é muito importante para o processo de Deus acontecer na vida de alguém. Entenda bem, como que você está definindo, julgando essa situação? A culpa é do seu pai? A culpa é da sua mãe? A culpa é do teu irmão? A culpa é do pastor? A culpa é do governo? A culpa é de alguém? Eu olho e analiso muitas vezes pessoas conseguindo, passar por uma situação e ser feliz. Tem pessoas que não tem quase nada e ela consegue ser feliz. Tem pessoas que passam por situações e dentro dessas situações elas conseguem, louvar a Deus, conseguem adorar a Deus. E você? Você só reclama, você só discute, você só faz coisas assim? Como que você pode adorar a Deus? Quando você reconhece que Deus é o provedor da tua vida, nem que seja hoje pouco, nem que seja limitado, nem que seja tanta coisa, mas Deus continua provedor, porque em ti há um coração humilde. Quero orar por você. Senhor, eu agradeço a Ti por esta manhã, por este momento. Abençoa, Pai, esta família, esta casa, esse coração, que o Senhor venha fazer uma grande, tremenda obra nessa vida. Eu quero exaltar o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E Senhor, o Senhor tem obra tremenda em nossas vidas. Nós queremos estar com o nosso coração quebrantado diante de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, e ensina-nos, Senhor, a ter um coração humilde diante de Ti, diante da Tua presença, Pai. Porque queremos, Senhor, ó Pai, aceitar a Tua vontade, o Teu querer. Por mais que seja contrário a algo, Pai, mas a Tua vontade sempre será melhor. Assim eu oro, Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.